Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando mais uma contribuição para o trabalho que nós fazemos aí todas as terças-feiras e nós queremos desde já, agradecer todas as irmãs que têm orado, todos os irmãos que têm contribuído, principalmente para essa contribuição de hoje. Eu estou aqui, sinceramente, porque as irmãs às vezes não têm noção do cenário que nos envolve quando nós estamos preparando essa contribuição. Tivemos grandes contribuições dos quatro cantos da terra, que os irmãos podem ter certeza. Cada um contribuindo naquilo que entendeu, naquilo que alcançou do Senhor, porque nós temos como objetivo o culto de amanhã, que é dirigido pelas senhoras. Então, todo esse trabalho, todo o movimentar, todo o agir do corpo é para que haja amanhã o derramar do Espírito Santo sobre a igreja, que haja no culto de amanhã salvação, libertação, conserto e tudo mais. A contribuição, ela nada mais é para que as irmãs entendam o assunto. Não é que as irmãs vai pregar dessa mesma forma, é tanto que nós procuramos usar uma linguagem bem simples para que as irmãs, quando forem à frente, elas entendam do que estão falando, porque assim é mais fácil. Quando você aprende o assunto, você não precisa nem de anotação. Chega lá, você vai lembrar de um fato, vai lembrar do texto e você vai conseguir transmitir com clareza aquilo. Às vezes, quando a pessoa tem uma dificuldade em transmitir aquilo que aprendeu, aí já muda. É bom você ter fazer uma anotação bonitinho para que você não se perca lá na frente. Então a contribuição, ela não é para que você venha pregar da mesma forma da contribuição, é mais para que você tenha um norte, porque tudo aquilo que a gente aprende, a gente consegue transmitir com mais facilidade. Amém? Lendo o livro de 2 Reis, no capítulo 16, no verso de 1 a 20, comparando ao ensino da restauração dos muros de Jerusalém, faça um paralelo entre o comportamento de Neemias e o sacerdote Eliasibe, o rei Acás e o sacerdote Urias. A resposta para esse paralelo é a profanação do altar. Eles profanaram o altar do Senhor. Então o objetivo aqui é falar sobre o altar. Quando eu estava preparando aqui a contribuição, eu iniciei um seguinte raciocínio. A igreja como corpo. Nós sabemos que a igreja ela é um corpo vivo, um organismo perfeito, onde o Criador, lá no início, quando o Senhor ele cria o homem, ele cria de uma forma perfeita. Então é por isso que o Senhor ele usa a igreja como o corpo de Cristo. O corpo nós sabemos que ele tem os componentes, ele tem os órgãos, ele tem os seus membros e cada um trabalha cuidadosamente para benefício do corpo e para manter o corpo vivo. Para manter o corpo vivo. Ah, eu disse, mas o que isso tem a ver com a questão da profanação do altar? Porque o altar, ele nada mais é do que um órgão, do que um elemento do templo, um elemento daquilo que o Senhor revelou para tanto para o tabernáculo quanto para o seu templo. Então a gente aqui é para a gente poder entender exatamente isso. Então a gente sabe, irmãos, que quando um órgão do corpo ele adoece, o que acontece? Você pode substituir ele. Você pode substituir ele. Só que nós sabemos que cada um de nós nascemos com os órgãos original, né? Aquele que quando foi gerado no ventre você vai nascer com o coração certinho e tudo mais. Esses órgãos podem ser substituídos? Alguns deles sim e outros não. Então, o que acontece aqui? A grande questão é no momento de substituir. De substituir. Por quê? Porque no projeto de salvação nós não podemos trocar os elementos original por paralelo. O que é um paralelo? O paralelo é aquele que não é original,
que não é original. Talvez aqui no corpo humano você consiga fazer isso. Você teve um problema no rins, você vai lá, troca um rins, substitui, ou pode viver somente com um. O que não pode no corpo humano é o seu fígado deu problema, você vai lá e substitui ele pelo um coração. Não, o seu problema foi no fígado, você precisa de um fígado. Ah, o seu rins deu problema, ah, o seu coração deu problema, e você vai colocando outro. Aí não vai dar certo nunca. Mas o que aconteceu aqui tanto com Eliasibe lá no livro de Neemias, quanto no livro de Segundo Reis, com Acas e o sacerdote, uma coisa nós precisamos entender, entender de forma correta. De forma correta. Porque às vezes nós estamos aqui culpando as pessoas, culpando os de lá de fora, culpando todo mundo o nosso resultado espiritual, pelo nosso fracasso espiritual. Ah, mas foi o rei. Então, uma coisa nós precisamos entender, que o projeto de salvação ele é original, ele é imutável, ele não muda, ele não muda, ele não muda. Então, isso nós precisamos entender. Hoje nós temos a igreja visível e nós temos a igreja invisível. Então, ou seja, a salvação, ela se processa na igreja invisível. Na igreja invisível. Ela se processa no ambiente de Deus. No ambiente de Deus. Então a salvação, ela se processa no ambiente de Deus, que é o interior. É o interior do homem. É o coração do homem. Então, uma coisa nós precisamos entender agora para podermos falar da igreja visível e da igreja invisível. Então vamos lá. Quem era Tobias? Tobias, ele era um líder lá. Ele liderava o seu povo lá. O objetivo dele era trazer influência para cá, para os de dentro de Jerusalém. Ele estava lá sempre tentando influenciar, sempre tentando dividir o povo, desvirtuar o trabalho que estava sendo feito. Mas ele liderava o seu povo lá fora. Dentro aqui de Jerusalém, foi exatamente Neemias que o tirou, colocou para fora, não deixou, levantou os muros, reergueu as portas. Então, os irmãos têm que entender isso. Quem era Tobias? Uma liderança. Quem era Eliasibe? Eliasibe era o tipo do crente, é o tipo do crente hoje, que é o crente hoje ele é uma autoridade. Se as pessoas não estão te vendo como uma autoridade, alguma coisa errada está vendo. O crente hoje, o sacerdote, ele é a maior autoridade que existe sobre a face da terra. Então, o que acontece? Se as pessoas não estão te vendo, é porque você está vivendo um sacerdócio de aparência. Você está se envolvendo tanto com o seu exterior que o seu interior já foi esquecido. O profético já foi apagado. Então nós precisamos entender uma coisa, que a igreja invisível e a igreja visível, ela precisa ser trabalhada da mesma forma. Não adianta você dizer que o seu coração está cheio disso, cheio da graça, cheio da alegria e bababá, e o seu exterior não condiz com aquilo que você fala. Ou seja, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Então você não tem a palavra dentro do coração. Simplesmente você tem ela como seu objeto de pregação, mas você não a vive. Então, deixando bem claro. Então nós vamos para Acas. Quem era Acas? Acas era o rei, representando também um líder, uma liderança. E quem era Urias? O crente também. O crente no Manaim está sempre ensinando e falando do sacerdócio universal do crente. Se não prega mais hoje, mas eu já assisti essa aula mais de uma vez. Então, assim, não tem como eu chegar aqui agora e dizer que a culpa de tudo isso é da liderança.
Não, porque eu como crente, eu como servo do Senhor, eu como sacerdote, eu tenho que entender uma coisa. Eu tenho a palavra para poder cumprir. Eu tenho que estar de acordo à palavra. E se eu não tiver de acordo à palavra, a graça de Deus não vai ser sobre a minha vida. Eu posso estar aqui vivendo uma fé fingida, um evangelho fingido. Então vamos lá, para a gente poder adiantar aqui. Olha só. Então, chegou um momento que Neemias veio, restaurou tudo. Neemias aqui, você pode fazer uma aplicação apontando o momento em que Jesus ele vem e faz conserto com o homem, em que ele conserta os muros, em que ele conserta as portas, ele restabelece o culto verdadeiro e ele agora volta para a eternidade. Jesus volta para a eternidade, mas aí ele deixa a igreja de sobreaviso. Como é que funcionaria tudo, como é que teria que estar de acordo para que Deus continuasse se agradando de nós, Então, no momento que o Senhor parte para a eternidade, fica na responsabilidade do Espírito. O Espírito, ele nada mais é do que uma ação de Deus no meio da igreja, através do seu Espírito. Então, com isso, o Espírito Santo constantemente, ele não vai estar agora aqui visível da forma como Jesus foi, da forma como Deus, ele se apresentou para o homem no Velho Testamento, como através dos seus profetas, através dos seus sacerdotes, e agia, usava os seus reis, os seus juízes na época para executar a sua vontade. Mas quem representava a figura de Deus na face da terra no período do Pai era os seus sacerdotes. Então, o que acontece aqui? Agora nós estamos vivendo um momento muito difícil, aonde a gente vê o sacerdote se corrompendo para poder fazer exatamente a vontade dos seus líderes. A Bíblia diz que o homem ele foi chamado para ser rei e sacerdote. Então o que acontece? Muitos estão esquecendo o profético, esquecendo o verdadeiro sentido de um rei e o verdadeiro sentido do sacerdócio. O sentido profético. Então, quando você pega cada um desse aqui que o Senhor falou que nos chamou para ser rei e sacerdote, ele exatamente acaba esquecendo o profético. Qual é o profético do rei? O rei é aquele que morria pela sua nação. A grande honra do rei era quando ele morria em combate. E não quando ele morria por uma traição dentro de casa, ou isso ou aquilo outro. É tanto que os reis, eles morriam velhos e fartos de dia, quando eles viviam o profético do Senhor. Mas quando eles deixavam o profético, daqui a pouco alguém matava ele lá, armava uma emboscada, ou morria no seu próprio pecado, ou coisa parecida. Já o sacerdócio, ele era responsável em ouvir a voz do Senhor, transmitir a voz do Senhor e não a voz dos governantes desta vida para aqueles que estavam ali. E também era a responsabilidade deles o sacrifício, queimar nos altares o sacrifício. Então, é uma escolha nossa se nós vamos continuar ouvindo aquele que é espírito para podermos ouvir aqueles que são carnais. A casa aqui era carnal e Urias deu ouvido a ele que era carnal, que era o líder ali. Só que o que ele deixou de entender é que Acaz não era um bom rei. Ele não agradava ao Senhor. Eliasibe também não foi diferente. Ele deixou de ouvir a voz do Senhor, que é a sua palavra revelada, para ouvir Tobias. Então tudo isso acaba trazendo uma dificuldade muito grande para o povo e para aquele que exerce também o seu sacerdócio. Então a igreja, ela tem que estar a par disso. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o profanar do altar do Senhor. O altar
da igreja visível, nós falamos sobre duas igrejas. O altar da igreja visível e da igreja invisível. Então, quando nós profanamos, nós temos que tomar cuidado, que nós não podemos profanar o altar do Senhor, porque ele tanto tem o seu lugar, o altar do Senhor tem o seu lugar na obra, na igreja visível e na igreja invisível. Então nós vamos lá. O altar da igreja visível, da igreja que está todo mundo olhando, que está todo mundo observando, a igreja visível, ela é exatamente a salvação no ato individual. Individual. É o momento em que nós estamos agindo com esposa, com filhos, com vizinhos, com familiares, com a sociedade. Isso aqui vai estar todo mundo vendo. A Bíblia diz que o cristão, ele é uma carta lida. Se uma pessoa pegou e leu e houve um erro de ortografia, um ponto ou coisa parecida, vai haver uma correção. Nós seremos cobrados por isso. Nós seremos cobrados por isso. Então aqui está a igreja visível. E aonde está o altar da igreja visível? O coração. Porque o que sai, o que mata o homem não é o que entra, mas sim o que sai. Então, o que sai da nossa boca é daquilo que o altar está cheio, é daquilo que o coração está cheio. Então, onde é o altar da igreja visível? É o coração do homem, é a mente, aonde se processa. Aonde se processa a salvação é na mente do cristão, na mente. O capacete da salvação é exatamente para isso, para proteger a salvação que se processa dentro da mente. Então, no momento em que esse altar ele é trocado, substituído aqui como o rei Acas orientou. Ele encontrou lá um altar mais bonito, mais vistoso e que tira exatamente o altar original. Porque o que tem que estar dentro da nossa mente, aonde vai estar voltado o sacrifício, aonde vai estar voltado a glorificação, aonde vai estar voltado a nossa oferta, há uma orientação na palavra que precisa ser de bronze ou de cobre, que é o mesmo material praticamente aqui, a mesma coloração. Se os irmãos pegarem lá na tipologia, vai estar lá, cobre ou bronze. Cobre ou bronze. Então o cobre e o bronze representa, irmãos, aqui para nós, representa o juízo de Deus para o homem. E qual é o juízo de Deus para o homem? O juízo de Deus que está descrito na palavra para o homem é a vida e a vida em abundância. Este é o juízo de Deus. Por quê? Porque o bronze, ele tipifica o sofrimento de Jesus na cruz do Calvário. Ele tem uma coloração avermelhada, tanto o bronze quanto o cobre. A coloração é avermelhada. Ela não enferruja, e assim, lá em Apocalipse fala sobre o latão reluzente, porque de longe ouvia-se aquela coloração, não era a cor do ouro, mas sim uma cor avermelhada. O exército que usava os seus escudos ali, com essa folheado ao cobre, ao bronze, ele refletia aquela cor avermelhada, era diferenciado. E isso ofuscava o olho do inimigo. Então, a partir do momento em que nós tiramos esse altar, o altar do sacrifício que nos leva a ter temor, que nos leva a entender o projeto morte e ressurreição de Jesus Cristo, aí sim, o altar que a gente colocar da agora para frente, ele não transcende para a eternidade. O que vai sair da nossa boca, que somos no momento da salvação em um ato individual, aí o que acontece? O que vai sair da nossa boca fere as pessoas, não condiz com a palavra. É este momento em que nós estaremos profanando o templo. Então,
nós temos aqui a igreja visível. No momento em que nós tiramos da nossa mente, que é o nosso coração, que nós tiramos o altar de bronze, o altar de cobre e substituímos pelo que o rei desta vida está orientando. Ah, não, vamos colocar de madeira agora. Agora vai ser de marfim, vai ser disso. Não, mas o importante é ser altar. Não, o importante é estar dentro das diretrizes do evangelho eterno. Então, se não condiz com a palavra, não salva. Se não condiz com a revelação do Espírito, não salva. Mas o sacerdote aqui foi ele poderia muito bem, porque ele é a maior liderança de Deus. De Deus. O rei é um líder desta vida, mas o sacerdócio ele representa uma liderança eterna. Ele representa a maior autoridade eclesiástica da palavra, do evangelho. Se ele está vivendo de acordo com o que o rei está orientando, o problema é dele. Mas aqueles que têm dado ouvido a uma liderança espiritual, aquilo que vem da eternidade, ao Espírito Santo de Deus, olha, você tem exatamente o seu nome escrito no livro da vida como um sumo sacerdote. Então a gente tem que entender isso, que o sofrimento de Jesus na cruz do Calvário não pode ser tirado, não pode ser levado embora, porque senão daqui a pouco nós vamos colocar um altar estranho dentro da nossa igreja visível, dentro do nosso coração. E daqui a pouco nós vamos estar falando como todo mundo fala, se vestindo como todo mundo se veste, cantando o que todo mundo canta, pregando o que todo mundo prega e vivendo uma vida aí sendo amante de nós mesmos. E nós não estamos aqui para isso. Nós temos sobre as nossas vidas uma responsabilidade muito grande. Apresentar para a humanidade um altar de cobre, um altar de bronze, aonde a sua coloração revela verdadeiramente o que esse altar representa, o sacrifício na cruz do Calvário. E o que o homem quer fazer agora? O homem ele quer tirar a glória de Jesus, o homem quer tirar o sacrifício de Jesus e voltar a atenção para ele, deixar que ele seja o centro. Olha o que o rei Acabe fez, olha o que o rei Acabe trouxe para nós, glória a Deus, aleluia, um altar vistoso. Esse aqui é bem mais bonito do que o altar de cobre, mas ele não é profético, ele não contém as medidas da palavra, ele não contém a pureza do Espírito, ele não contém o sacrifício da cruz do Calvário. Precisamos entender isso. O cobre e o bronze, ele tem uma coloração específica, é avermelhado, mostrando o sacrifício da cruz do Calvário. Já encerrando aqui, nós temos como um exemplo de profanação de igreja visível e invisível. A invisível aqui é o momento em que nós estamos reunidos no corpo. Quem está de fora não sabe o que acontece cá dentro. E tem a profanação também desse templo também. Desse templo também, o templo invisível. E aonde está o altar invisível? É todos os limites do tabernáculo. Nós temos o pátio, nós temos o lugar santo, nós temos o lugar santíssimo. Então, a partir do momento que nós adentramos no pátio do tabernáculo, nós nos deparamos com um altar. Nós nos deparamos com um filho. Porque o projeto em si, a entrada do projeto em si, representa o Pai. Então, no momento em que nós colocamos o pé nos limites do tabernáculo, tem que haver um temor nos nossos corações. A sandália tem que ser tirada. O caminho que outrora andamos, enquanto estamos aqui cuidando da nossa vida secular, ela precisa ser deixada lá fora. Epa, Moisés, pare! Porque a terra aonde estás a pisar é santo. Tire a sandália dos seus pés. Embora a nossa intenção seja boa, de vir correndo para ver a visão extraordinária que Moisés estava vendo, mas nós precisamos entender que precisa de santificação para entrarmos aqui
nos limites do tabernáculo. Precisamos. Então nós vamos nos encontrar com o altar do sacrifício, Jesus, e entraremos no tabernáculo só através do Espírito Santo. O lugar santo e o lugar santíssimo só vai ser alcançado depois do altar do sacrifício, depois da morte e ressurreição, depois do perdão pelos nossos pecados. Aí sim nós conseguimos entrar no lugar santo e no lugar santíssimo. Então precisamos tomar cuidado. Por quê? Porque a igreja reunida, ela é um corpo. Ela é um corpo. O altar do Senhor dentro do corpo representa aquele ambiente espiritual que nós geramos através de oração, leitura, palavra, jejum, obediência. Então nós vamos ver aqui um exemplo, é o rei Saul. O rei Saul, o Senhor lhe deu uma orientação. Vai ficar muito grande, irmãos, mas eu vou ter que concluir aqui. Vamos concluir aqui. Visível e invisível. O Senhor enviou Samuel para dar uma palavra ao rei Saul. Vai até o rei, contra o exército lá e mata todo mundo. Mate todo mundo, o gado, o homem, a mulher, mate tudo. E o que Saul fez? Essa aqui, olha só, foi uma profecia, uma palavra do Senhor. O sacerdote foi diretamente para o rei, particular, no seu interior, e falou com ele. Olha, não traga nada de lá, destrua tudo, porque Deus abomina esse povo. E o que o rei Saul fez? Ao invés de obedecer no seu interior a palavra do Senhor para ser um exemplo, para cumprir, para fazer com que o povo... Saul aqui representava um líder, a maior autoridade para aqueles que estavam com ele, para com o seu exército. Ele tinha a profecia, mas ele cumpriu? Não, ele desobedece. E é aqui exatamente nesse momento que ele profana a igreja invisível. Quando é que nós profanamos a igreja invisível? Quando nós tiramos o altar profético. E qual é o altar profético aqui da igreja invisível? O altar profético da igreja invisível é a desobediência. Quando nós desobedecemos o profético, nós estamos tirando o altar e colocamos agora aquilo que vai imperar, a nossa razão, aquilo que achamos, o que pensamos. O material, o qual foi construído o altar, que Urias construiu para Acás, que ele orientou, o material não está descrito aqui, pelo menos eu não achei aqui. Teve um irmão que me orientou aqui também, que ele também não encontrou. Ótimo, mas o que nós precisamos entender é que o que estava sendo tirado era o sacrifício. E o que está substituindo agora é aquilo que nós achamos, aquilo que pensamos, aquilo que nós queremos, que está de acordo com o nosso coração. Aquilo que vai nos fazer grandes aqui nesta terra. Então aqui a gente vê o momento em que o rei Saul, ele profana o altar da igreja invisível. Ele tira o profético. E nós temos também em uma outra ação do próprio rei Saul, o profanar do altar da igreja visível. Vamos lá? É o momento em que ele está em festa e o sacerdote diz para ele que no 7º dia viria até ele e queimaria o holocausto. Ele poderia festejar com o povo, beber o seu vinho, comer, fazer a sua cantoria e tudo mais. Mas ele só não podia uma coisa. Ele não podia queimar no altar do Senhor. Ele não podia oferecer sacrifício ao Senhor, porque isso estava exatamente ligado ao sacerdote. A Bíblia diz que fomos chamados para sermos reis e sacerdote. Então, às vezes, nós estamos aqui confundindo, porque somos pastor, porque somos ungido, porque somos diácono, porque somos servo à frente, ou aquilo outro. Nós podemos estar aqui nos alterando o sacerdócio. Meu amigo, houve reis na palavra que ele foi sacerdote. Mas se não está na sua incumbência, se não está no seu chamado, não faça.
Não faça. Então aqui perante o povo, no 7º dia, ele vai perante a igreja, visível agora. Ele assume a responsabilidade perante toda a igreja como a maior liderança e ele faz algo que ele não deveria fazer. Porque não estava na alçada, não estava na responsabilidade dele tratar daquela forma. Eu lembro de uma experiência que eu já tive, onde uma senhora estava me causando um problema aqui na igreja e eu procurei o ministério. Eu queria que o ministério resolvesse, tratasse com ela, com o cajado, que a espancasse, que trazesse para ela uma palavra dura. E aí quando terminou o culto, eu todo afoito, isso é uma experiência minha, irmãos. Uma experiência minha. E eu todo afoito aqui, na hora que terminou o culto, já queria chamar a irmã para o pastor conversar. E o pastor então ele me trouxe uma palavra. E ele me disse a seguinte palavra que eu não esqueço até hoje. Essa palavra é latine nos meus ouvidos até hoje. Ele me chamou e disse assim: Eudes, calma, deixa eu te falar uma coisa. Existem os assuntos da igreja, nós não tratamos dessa forma. Talvez seja o caminho mais adequado eu chamar a irmã aqui agora e trazer uma palavra dura para ela e colocar ela no lugar dela ou coisa parecida. E ele virou para mim e falou assim: olha, existem pessoas dentro da igreja que a gente age realmente dessa forma, como você queria que agisse. Mas tem outras que não, que a gente precisa buscar o Senhor, que a gente precisa ouvir do Senhor o como que Ele quer que trata com essas pessoas. Eu perguntei, mas por quê que eu vou tratar uma de um jeito e outra de outro? Ele virou para mim e falou assim: porque tem pessoas que quando a gente toca, é a mesma coisa de nós estarmos tocando nas meninas dos olhos do Senhor. Aí eu posso estar trazendo para o meu ministério, um prejuízo muito grande. Então daquele dia em diante ficou comprovado para mim que embora eu sei como tratar, nada me custa buscar ao Senhor para saber como Ele quer tratar daquela ovelha. Então o que ele fez aqui? Ele pegou e assumiu e meteu as caras. Ele era rei, era a maior autoridade mesmo. Agora, o que isso ia alterar? Nada. Ali para o povo já estava indo embora mesmo. Então o sacrifício profético tanto faz como tanto fez. E ele pega aqui agora e ele queima. E aí o que acontece? O Samuel ele vem e risca ali. E ele encerra por uma ordem de Deus, ele encerra o ministério do rei Saul. Então, fica aqui essa contribuição para ajudar as irmãs na compreensão da palavra de amanhã. Me perdoe, ficou um pouquinho grande. E assim, foi muitas contribuições que vieram aí dos 4 cantos. A gente vai vendo as coisas acontecer e Deus é maravilhoso. Espero que possa ter ajudado as irmãs aí no esclarecimento da palavra. Amém? A todos, a paz do Senhor Jesus.